Diabetes e prótese total do quadril? Quais são os riscos? Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, trazendo informações para você de forma rápida e simples, como tem que ser. E hoje eu vou trazer um assunto polêmico para os pacientes que têm diabetes e principalmente para você que não consegue controlar sua diabetes. Será que você tem um risco aumentado quando vai tratar cirurgicamente a sua articulação do quadril? Aguenta só um pouquinho que eu já vou te responder. A população mundial está envelhecendo, isso é fato. A medicina melhorou muito e está fazendo as pessoas viverem mais. E com isso, com o envelhecimento, novos problemas foram virando rotina no organismo das pessoas. Um deles é o diabetes, que é aquela resistência à insulina. É um problema que deixa o açúcar no sangue descontrolado e aumenta em níveis alarmantes. Os pacientes que têm diabetes têm problemas neurológicos, eles têm neuropatias diabéticas, têm problemas renais, têm problemas na circulação e problemas no coração. O paciente com diabetes, ele tem um risco aumentado para uma série de problemas e também para realizar procedimentos cirúrgicos. E com a artroplastia total do quadril, que é a substituição da articulação do quadril, isso não fica diferente. O paciente sim tem um risco aumentado de uma série de complicações após a cirurgia de prótese total do quadril. O diabetes é um problema de saúde pública, um dos maiores do mundo. Estima-se que aproximadamente 8% da população tenha diabetes e esse número está aumentando. Estima-se que esse número triplique por volta do ano de 2050. Felizmente, a medicina tem evoluído também nesse sentido e hoje nós conseguimos controlar os pacientes que tenham o diabetes para manter-se praticamente num nível normal de glicemia. Esse é o objetivo principal. E eu vou mostrar para vocês qual é o risco do paciente que tem o diabetes descompensado e que precisa passar por uma cirurgia de prótese do quadril. Atualmente, em torno de 5% das próteses totais do quadril são feitas em pessoas diabéticas. Mas é lógico que se a população de diabéticos está aumentando, se a população de idosos está aumentando, pacientes que têm algum desgaste na articulação do quadril e joelho e que ao mesmo tempo têm diabetes, vão aumentar também. Então, essa equação, ela é uma equação ruim e por isso que as pessoas têm que controlar os níveis de açúcar no sangue. Feliz é o paciente que pode planejar a sua cirurgia, que pode conversar com o médico a respeito das complicações da cirurgia, os riscos aumentados de fazer esse tipo de cirurgia. Esse é o paciente que tem tempo ainda de correr atrás do prejuízo e controlar o nível de açúcar no sangue. Já um paciente, por exemplo, que quebrou o colo do fêmur, que teve um acidente e quebrou o osso e vai precisar fazer a prótese do quadril de qualquer jeito, em caráter de urgência, esse paciente não tem essa chance preciosa de regular seu organismo antes da cirurgia. A taxa de risco de complicação desse paciente é muito maior, infelizmente. Estudos grandes com uma população de pacientes diabéticos mostrou que, número 1, esses pacientes têm um risco de uma internação um pouco mais prolongada, ou seja, o paciente vai ficar mais dias no hospital. Mas também o diabetes sozinho não explica essa internação prolongada. Precisa ter outros problemas também associados, que geralmente vêm junto com o diabetes. Se o paciente é principalmente diabético e obeso mórbido, ele tem um risco de internação mais prolongada. Se o paciente tem diabetes, mas também tem outras comorbidades que estão associadas, pressão alta, problema renal, problema cardíaco, essa internação também tem um risco maior de ser prolongada e hoje em dia internação prolongada é o que nós médicos cirurgiões mais queremos evitar para os nossos pacientes, porque quanto menos tempo você fica no hospital, menos risco de infecção hospitalar, entre outros problemas. Então, a ideia é fazer a prótese total do quadril, que é uma cirurgia de porte médio a grande,
ser uma cirurgia quase que ambulatorial. A maioria dos meus pacientes eu deixo em média 24, 30 horas internado apenas, mas isso só é possível se a pessoa antes da cirurgia fez um preparo muito bom pré-operatório. Aí a gente consegue diminuir esse tempo de internação e tornar ele o tempo estritamente necessário, nem mais nem menos do que se precisa. Outro problema que está muito associado ao paciente que tem diabetes e vai fazer cirurgia do quadril é o nível de dor pós-operatória. Infelizmente, o paciente que tem diabetes, ele sente mais dor no pós-operatório imediato. Inclusive, alguns trabalhos mostram que o paciente que tem diabetes, ele tem mais risco de ter dor em torno de 1 a 2 anos após a cirurgia de prótese total do quadril. Poxa, Dr. Rafael, mas você não falou que a prótese total do quadril é o fim das dores na região do quadril? Sim e não. Para os pacientes que não têm diabetes, é muito raro experimentar uma dor após a prótese total do quadril. Se a cirurgia foi indicada na hora certa, o paciente sai num nível de dor que é quase a dor pior que ele sentiu na vida dele, para um nível de dor totalmente suportável ou mesmo total ausência de dor, que é o caso que o paciente até às vezes esquece que ele anda com uma prótese, esquece que ele tem aquele quadril ou que já teve aquele quadril doente. Esse é o objetivo de todo médico e todo paciente que vai tratar uma doença degenerativa no quadril. Mas os trabalhos mostram que um grande número de pacientes que tinha diabetes, e principalmente aqueles que o diabetes era bem descompensado, acabam desenvolvendo uma dor no pós-operatório que demora para passar. Isso eu acho que é muito importante. O paciente que vai fazer a cirurgia de prótese total do quadril tem que saber que nem todo quadril vai se comportar da mesma forma, tanto em questão de dor como em relação às outras complicações do pós-operatório. Um dado interessante: os pacientes que passavam por mais dor antes da cirurgia tendem a ter um pós-operatório mais dolorido. Por isso até que tem alguns médicos que fazem a analgesia pré-emptiva, ou seja, alguns dias antes da cirurgia de prótese total do quadril, a pessoa já começa a tomar medicação analgésica potente de forma regular, e tem até alguns esquemas já que os médicos costumam passar para diminuir um pouco essa dor no pré-operatório e deixar um pós-operatório muito mais agradável na questão da dor. Que a pessoa não passe por mais dor após a cirurgia, principalmente nos primeiros dias após a cirurgia. E por que o paciente que tem diabetes vai ter mais dor no pós-operatório? Acredita-se que o paciente que tem o diabetes, ele vive como se fosse num estado inflamatório constante. Ele passa por uma inflamação crônica no seu organismo. E isso sim influenciaria nos níveis de dor que a pessoa vai experimentar após a cirurgia. Você pode até substituir a articulação dessa pessoa, mas os tecidos ao redor do quadril continuam bastante inflamados. E isso, como foi dito, pode durar em torno de 1 a 2 anos após a cirurgia. Então, se você é diabético, fez prótese total do quadril e continua com dor, tenha um pouquinho mais de paciência, faça exercícios que o médico preconizou, faça sua fisioterapia de forma adequada, não pense que a tua cirurgia falhou. Talvez você ainda faça parte dessa estatística que infelizmente são das pessoas que vão experimentar um pouco mais de dor e um pós-operatório um pouquinho mais sofrido que a média da população. O paciente com obesidade mórbida, ou seja, o IMC acima de 40, também tem risco aumentado de sentir dor no pós-operatório, nos mesmos moldes do paciente diabético. Ele também tem a internação mais prolongada que um paciente que não é obeso. E imagina esses dois fatores combinados, o paciente que é obeso mórbido e o paciente que tem o diabetes e um diabetes não tão compensado. São fatores que são potencializados um para o outro e aumentam as taxas de complicação pós-operatória. Vale lembrar também que o paciente diabético muitas vezes tem algum quadro de depressão. Não é raro um paciente que tem uma doença crônica, que recebe um diagnóstico tão forte quanto esse. Puxa, você tem diabetes, você vai ter que tomar uma medicação para controlar o açúcar do seu sangue a sua vida toda. Esses pacientes acabam, infelizmente, desenvolvendo algum quadro de depressão. E a depressão está associada com
uma diminuição do limiar de dor e com as dores crônicas em geral. Então, é mais um fator para agravar a questão da dor no pós-operatório, a depressão junto com o diabetes. E o que o cirurgião de quadril se preocupa mais em relação ao paciente diabético? Existem taxas aumentadas de infecção do sítio cirúrgico e de infecções profundas ao redor da prótese por conta do diabetes. O diabetes é um fator de risco, sim, para infecção na prótese total do quadril. E isso tem que ser muito bem explicado ao paciente, porque uma infecção ao redor da prótese total do quadril é um evento catastrófico, é muito ruim. Isso pode levar, inclusive, à necessidade de novas cirurgias e até mesmo de ter que substituir essa prótese, ou seja, fazer uma cirurgia de troca de prótese do quadril por conta dessa infecção. A infecção é quando um micro-organismo, normalmente uma bactéria, de forma rara algum fungo, ele vai lá, gruda na sua prótese e ele começa a se reproduzir ao redor da prótese. Ele cresce ali, forma pus e muitas vezes essa prótese pode até vir a soltar. A gente chama isso de soltura séptica da prótese do quadril. E infelizmente existe sim essa correlação de aumento de risco de infecção da prótese quando a pessoa tem o diabetes e principalmente o diabetes descompensado. Existem vários trabalhos com estatísticas mostrando risco de 1,5 vezes, alguns trabalhos de risco 2 vezes aumentado de uma pessoa ter uma infecção profunda no quadril após a cirurgia por conta do diabetes. E por isso faz parte já do meu trabalho pré-operatório fazer a dosagem da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, eu costumo brincar que é um dedo duro. Ela substituiu a glicemia de jejum que eu costumava pedir para os meus pacientes. E por que ela é o dedo duro? Muitos pacientes conseguem burlar o resultado da glicemia de jejum. Eles tomam o remédio direitinho, se alimentam bem na semana que vão fazer o exame, fazem a glicemia de jejum e dá um nível super legal. E com a hemoglobina glicada, a pessoa não consegue burlar o exame, porque ela nos dá uma média dos últimos 3 meses. Esse exame me conta como foi a história da sua glicemia nos últimos 3 meses. E se a hemoglobina glicada dá muito aumentada, principalmente se o nível de glicose médio é acima de 200, isso contraindica a cirurgia eletiva. Lembra que eu falei das pessoas que têm a chance de fazer uma cirurgia programada, que não passaram por uma fratura? Então, se a pessoa fez o exame pré-operatório, viu que o exame está ruim, pode procurar um clínico, um endocrinologista de preferência, que vai ajudar a regular o açúcar no sangue, deixar num nível bom para eu poder fazer a sua cirurgia de uma forma muito mais segura. Tudo que eu quero e acredito que o paciente queira é ter um pós-operatório mais tranquilo possível e sem essa complicação tão ruim que é a infecção no pós-cirúrgico. Então, por isso que os exames têm que estar todos redondinhos e principalmente a hemoglobina glicada tem que estar bem baixa. Puxa, Dr. Rafael, você só deu notícia ruim hoje. Calma, existe um dado positivo aqui. Não foi comprovada nenhuma associação com aumento de taxas de luxação de prótese e nem com aumento de taxa de soltura asséptica, ou seja, aquela soltura, o afrouxamento da prótese não relacionado com infecção, que pode ocorrer de forma mais tardia nos pacientes que têm prótese total do quadril. Então, o paciente diabético não tem risco aumentado de nenhuma dessas duas complicações. Ele tem os mesmos riscos de uma pessoa que não é diabética. Isso é positivo. Também não poderia ficar só dando notícia ruim nesse vídeo. Então, para fechar o assunto, eu gosto sempre de lembrar que você que é diabético e tem problema no quadril, você está tendo uma segunda chance de cuidar do seu organismo, de fazer o tratamento adequado, ou com dieta, ou dieta associada a medicações, pode ser inclusive associado à insulina, mas que você está tendo uma oportunidade de mudança de estilo de vida também e que comece a promover isso na sua vida antes da cirurgia.
porque você tem um risco aumentado que já é característica do diabetes de ter mais complicações, por exemplo, que a população não diabética. Isso é mais um motivo para você se cuidar e cuidar cada vez mais da sua saúde, para que você viva bem com a sua prótese, sem precisar ficar todo dia lembrando que você tem um quadril doente, um quadril dolorido, e até às vezes esquecer que algum dia você sentiu dor no seu quadril. Para isso vai demandar muito esforço, muita disciplina e às vezes uma mudança radical de estilo de vida, que eu espero que esse vídeo tenha levado você a chegar a essa conclusão. Eu vou deixar na descrição do vídeo a bibliografia dos artigos, são trabalhos com vários casos, vários pacientes ao redor do mundo que têm diabetes, e vocês podem notar, analisando esses trabalhos, como aumentou a taxa de complicações para esses pacientes. Nunca é tarde para se cuidar. E aí, consegui te mostrar a importância de você cuidar da sua saúde, prevenir doenças como o diabetes na sua vida e qual é o risco que o diabetes tem para quem sofre da articulação do quadril? Se esse vídeo te impactou de alguma forma, eu vou pedir para você apertar o like aqui embaixo. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, aperta o sininho aqui embaixo. O sininho serve para isso, para ele te dar um alerta na hora que o vídeo for lançado. Encaminhe também para alguém que você saiba que seja diabético, que sofre do quadril, para a pessoa saber como é importante cuidar da articulação e também cuidar da sua saúde em geral. Se você vai tomar alguma mudança de atitude, de nível de vida, depois de ver esse vídeo, você está me deixando muito feliz, porque esse é o objetivo do canal existir. Então, meu muito obrigado, até semana que vem para um próximo vídeo. Fui!